Seja bem-vindo a mais um podcast A Voz do Povo. Hoje, em comemoração ao Dia do Vereador, temos uma entrevista mais do que especial. O nosso querido vereador Jean Carlos. Seja bem-vindo, Jean Carlos, a esse podcast que você mesmo criou, que você mesmo trouxe para a sociedade de Palmas. E hoje nós teremos a nossa equipe de assessoria que irá te fazer as perguntas. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, que uma coisa que é do seu âmbito, que é um projeto que é seu, que é para trazer o povo da nossa comunidade para expressar os seus objetivos, as suas funções e tornar tudo isso a nossa querida capital Palmas. Então, eu que agradeço essa organização que teve aí pela minha assessoria para comemorar o Dia do Vereador. Achei muito importante essa ideia que vocês tiveram. Por que procurar outro vereador se tem um em casa, né? Verdade. E estou aqui. Confesso a vocês que não estou sabendo o que vão perguntar. E a finalidade do podcast, na verdade, é isso aqui, a gente ter essa conversa, essa interatividade, de maneira que a gente possa colher algo que venha somar em prol da nossa sociedade palmense, que está hoje em nossa responsabilidade como parlamentar. Muito obrigado por vocês me conceder esta oportunidade para agora estar do outro lado, né? Estar respondendo aos questionamentos. Exatamente. Então, o nosso primeiro assessor a fazer a pergunta será nosso querido assessor Genildo. Bom dia, vereador Jean Carlos. Parabéns por esse dia. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que motivou você a querer ser vereador? Como estamos no podcast, pessoas que não alcançou você no período político, hoje você dá uma resposta ao pessoal e entender o que fez o vereador Jean Carlos ser vereador hoje na capital. Então, há N motivos, né, para eu ter me candidatado e colocado meu nome à disposição das pessoas. Primeiro, a gente tem que entender que nenhum político eleito, ele foi colocado na política sem querer. Primeiro tem que partir da própria pessoa, o querer. E há muitos políticos que usam o marketing dizer, eu não queria não, foi o povo. Mentira. Primeiro parte da própria pessoa. Depois a aceitação da população no qual votou. Eu, por exemplo, desde criança, eu sempre tive esse dom de liderar. Lembro muito bem da época que eu era aluno lá na escola, na zona rural, eu sempre liderava, seja no esporte, seja nas festividades da escola, na sala de aula, eu sempre tinha que fazer uma poesia, eu sempre tinha que ser o palhaço da turma. E isso aqui, querendo ou não, soma muito para ter uma certa definição futura. E fui para o Colégio Agrícola, e lá no Colégio Agrícola também fui um líder. Eu fui chefe de equipe durante aí 7 anos, né? E senti essa responsabilidade de dar um bom exemplo, de fazer o melhor, de não decepcionar a chefia. E isso foi construindo a ideia de futuro político. Então, ao chegar em Palmas, em 2006, eu olhei a cidade na esperança de um dia eu dar a minha parcela de contribuição. Achei impossível, logo o momento que eu cheguei em Palmas, que um dia eu poderia ser parlamentar dessa cidade. Mas ao passar do tempo, participando de grupo de jovens, participando das festas, né, da cidade, a gente foi sentindo uma certa aproximação da população. A gente foi também atrás de outros políticos para resolver certas situações das pessoas, não de mim. E aí fui mais acreditando e com isso acreditei que eu um dia poderia ser, sim, um vereador. Candidatei em 2020, fiquei suplente. Hoje, ganhei uma eleição graças ao conhecimento da cidade e ao conhecimento das pessoas. Não foi dinheiro
que fez com que eu chegasse aqui como vereador dessa capital, mas sim a confiança, né, da popularidade que eu sempre tive. E sou grato a Deus por isso. Então, respondendo de forma bem resumida, o que motivou eu hoje ser vereador de uma capital é preocupar-se de servir e não ser servido. É preocupar com a cidade, é deixar um legado, é preocupar-se de deixar um legado nessa cidade. Usar os dons, como eu disse antes, que Deus me deu de liderança para somar na vida de outras pessoas. E eu acredito muito que uma lamparina debaixo da cama, ela não vai lumiar. Uma lamparina em cima de uma mesa, ela dá um resultado maior. E eu sempre procurei ser essa lamparina em cima de uma mesa. Já que Deus me deu o dom de liderar, de fazer algo pelas pessoas, então está eu aqui à disposição da população palmense, da população tocantinense. Nós temos a nossa próxima assessora, que é a Valdirene, que vai participar conosco, fazer mais uma pergunta para o nosso vereador. Vereador Giancarlo, qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje, depois que se tornou vereador da capital? Muito bem dita a sua pergunta, viu, Valdirene? Um dos maiores desafios que eu enfrentei e ainda estou enfrentando como vereador dessa capital, primeiro, o preconceito. Muitos achavam que um morador da Baixada do Aureli 3, fraco de condições financeiras, cortador de água da BRK, técnico de segurança do trabalho do HGP, entre aspas, não tinha condições de se tornar um parlamentar dessa capital. E foi surpresa para muita gente. E diante de tudo isso, a gente chama uma responsabilidade e a gente quer quebrar paradigmas e dizer a muitos que pensavam dessa maneira que eu tenho capacidade e que irei com certeza fazer a diferença no papel de vereador aqui nessa capital. Então, há muito desafio, eu na condição de vereador, sobretudo quando você não consegue suprir as expectativas das pessoas. Muitos pensam que o fato de você ser vereador, você resolve tudo. Então esse é um desafio muito grande, você convencer a pessoa que o vereador está para fiscalizar, para legislar, para estar próximo à comunidade, vendo as demandas, e não para suprir as necessidades de interesse próprio de muitas pessoas. Infelizmente, estamos num cenário político onde a sua condição financeira não é muito boa, você acaba tendo dificuldade. Além de tudo, você também passa por perseguições, por pessoas que querem colocar você em dificuldade, por pessoas que queriam estar em seu lugar e não conseguiu chegar. Então, esse desafio ele é do dia a dia. Agora, incomodado por pessoas vir com demanda, em momento algum eu fico. Porque quanto mais demanda, mais eu tenho coragem de cumprir o meu papel como vereador dessa capital. E dentro desse desafio, fico muito mais feliz porque cheguei até aqui sem nenhum padrinhamento político. A minha família não é política. Eu não tenho nenhum parente numa secretaria que tenha mandato. Então, eu sempre falo, eu saí da cinza, abençoado por Deus. E vou honrar com muita tranquilidade esse mandato e não vou decepcionar nenhum palmense. Dando continuidade ao nosso podcast, a nossa próxima assessora a fazer a pergunta será a Ivonete.
Olá, vereador, tudo bom? Tudo A ótimo. pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta muito boa. Eu sei que você veio um vereador sertanejo, né, e veio para somar na nossa capital. Não só na nossa capital, como nossa Palmas inteira, região, no estado do Tocantins, né? A pergunta que eu vou fazer para o senhor é essa. Qual foi o momento mais marcante na sua vida política até hoje? O que te marcou nessa vida política até hoje? Então, na minha vida política, me marcou desde a campanha, algo que me marcou muito. Primeiro, é o acolhimento não só das pessoas que moram em Palmas, mas das pessoas das cidades circunvizinhas, do interior, de onde eu me originei, e recebi, fui muito acolhido por essas pessoas e vi que essas pessoas estavam torcendo muito para que eu fosse parlamentar dessa cidade. Então, pessoas que eu passava por elas, às vezes não tinha tanta intimidade, mas na minha campanha aqui na capital, ligavam para outros parentes, amigos, para votar na pessoa do Jean Carlos. Então, isso me marcou muito, em saber que muitas pessoas abraçaram minha campanha de graça e acreditando no projeto do vereador Jean Carlos. Então, te dando, as pessoas de fora que você fala, te dando suporte de alguma forma. Sim, as pessoas que às vezes nem tinham tanta intimidade, essas pessoas lutou muito para que eu fosse eleito nessa capital. Isso aqui foi muito emocionante. E outra coisa, Ivonete, que me marcou muito, é quando cheguei aqui na Câmara, eu fui muito acolhido e muito respeitado por parte dos colegas, vereadores e vereadoras. Eu pensei que, diante do sistema, eu ia ser excluído, mas ao contrário, muito bem aplaudido, muito bem acolhido e respeitado aqui na Câmara da nossa capital, Palmas. E outra coisa que me marcou muito é saber que ser vereador de uma capital não é fácil. Candidatar é muito fácil, mas para ser eleito é muitos empecilhos, é muita batalha, e você tem que engolir espinhos, e você tem que engolir espinhos para vomitar flores. E outra parte que me marcou também é saber que tudo que você faz, seja por bem e seja algo que não é de agrado a um certo grupo, uma certa categoria, te chama muita atenção, né, da cidade em todo. Você passa a ser a ovelha negra. Então, as pessoas estão muito ligadas no mandato da gente. Então, isso faz com que você mude o comportamento. Isso faz com que você pense duas vezes para dizer algo a alguém. Então, você passa a dar exemplo muito mais ainda, como político, né? Porque você fala no sentido de palavra mal colocada, palavra maldita na hora errada. Falou tudo. A questão de palavra mal colocada, as ações que você faz no dia a dia, até mesmo com a sua própria família, as pessoas estão ali de olho, né, para se expor, para expor você em uma certa situação. Seguindo o nosso podcast, a nossa próxima assessora a fazer a entrevista ao nosso vereador é a Giovana Celestino. Vereador Jean Carlos, muitas pessoas confundem o verdadeiro papel de um vereador. Como você explicaria de uma forma simples e didática qual que é o verdadeiro papel, sua função política? Muito bem colocado. Na verdade, o papel do vereador é nada mais e nada menos do que fiscalizar, legislar e, além do mais, estar presente na vida das pessoas, da comunidade, ouvindo e tentando solucionar, né, as demandas que aparecem na cidade. Eu, na condição de vereador, tenho que ter esta preocupação de escutar as lideranças, né, da nossa cidade, de estar fazendo esta ponte de executivo com a comunidade
E o papel do vereador é isso aqui, é preocupar com o melhor para a nossa capital, com a nossa cidade. E vejo que chega demandas extras, né, ao nosso gabinete, às vezes por falta de conhecimento. As pessoas não têm esse conhecimento político. Por exemplo, tem pessoas que acham que o vereador é obrigado a pagar água, energia, o cartão de crédito. Há situações que deixam a gente até em dificuldade, porque você sabe que aquelas pessoas precisam, sabe da necessidade daquela pessoa, e quando você não consegue atender aquela demanda, as pessoas falam que você é um vereador péssimo, você não presta. Então, vejo que falta esse conhecimento, né? O meu papel é legislar, fiscalizar e estar pronto para servir diante das demandas coletivas. Isso aqui é o papel do vereador. Vereador Jean Carlos, agora ouviremos a pergunta da nossa assessora Jeane. Obrigada pela oportunidade. Gostaria de parabenizar o vereador por essa data tão especial e aos demais que estão nos assistindo. E a minha pergunta é, como é o trabalho fora das sessões? As reuniões, visitas, de que forma você atende a comunidade? Muito bem, gostei de sua pergunta. Então, Jeane, o ser vereador, ele é do levantar ou deitar, né? Não tem horário. E essa pergunta sua eu posso responder muito bem. O político, ele se faz política, igual eu acabei de repetir, do levantar ao deitar. E mesmo deitado sem dormir, você tem que pensar o que você vai fazer no outro dia. E você, na condição de parlamentar de uma cidade, no caso eu hoje numa capital, você sai do gabinete, sai da sessão, mas você vai estar ouvindo a comunidade, você está indo a reunião para saber as demandas, você vai estar recebendo gente na sua própria casa, cada um com alguma demanda, né, para você resolver, dando opiniões. Você tem que ir até algum local que é necessário averiguar de perto o que está acontecendo, para depois você trazer para a tribuna, para depois você levar para a secretaria. Então, é algo cansativo? É, mas é gratificante a partir do momento que gera resultado, né? Então, a gente, político fora do gabinete, fora das sessões, ela tem esse mesmo ritual. É preocupar-se com a cidade, é preocupar-se com as pessoas, é ouvir as pessoas, é pensar o que fazer para resolver um certo problema, uma certa situação. E a vida do político ela é muito dinâmica. Você, por exemplo, um dia está tranquilo, só chega coisas boas, só notícias boas. No outro dia só vem, dizer popular, né? Só vem bucha. E você tem que saber dançar de acordo com a situação e tentar resolver de maneira que não venha machucar ninguém. Que não é fácil você ter essa arte, né? E a vida fora das sessões e do gabinete é isso aí, é estar presente, é ouvir, é dar a sua sugestão, é correr atrás da solução. Às vezes resolve, outras vezes não resolve, mas a resposta tem que ser dada àquela pessoa, àquele cidadão, àquela cidadã. Muitas das vezes, quando você traz demanda da comunidade, não é da forma que você pensa que seria tão rápido, que depende de outras pessoas, né? Sim, na verdade, não é nem da forma que eu penso e nem da forma que também as pessoas pensam, né? Muitas vezes você é chamado para resolver uma certa situação que para o cidadão ou a cidadã, ele pensa, Vai ser rápido. isso aqui é rápido, se não resolve só se não quiser. E não é bem assim. Tem todo um trâmite, tem todo um protocolo, né? E isso aqui é o que causa muito desgaste, entre aspas, na vida parlamentar. É a falta de compreensão das pessoas. Dando continuidade ao nosso podcast,
assessor a fazer a pergunta será o Perks Leonel. Olá, vereador Jean Carlos. A minha pergunta para você, ela foge um pouco do institucional. Falamos do vereador sertanejo, amigo do povo. Você tem uma participação muito ativa junto aos idosos. E, principalmente, né, em relação aos forrós da terceira idade. O que significa isso para você, essa relação tão próxima e tão assim, especial com eles? Muito bem. Primeira coisa, quando se fala em forró, quando se fala em festas, né, de várias modalidades, digamos assim, eu sempre gostei de participar. Porque lá tem pessoas, lá tem gente, e eu gosto de estar no meio de gente. E uma das minhas diversões sempre foi o forró. E estar com a terceira idade, para mim, é receber ótimas energias. É recarregar as baterias do ânimo, da vontade de fazer. Estar junto com a melhor idade é você sair de lá munidos de conselho. É você sair de lá, saber que você estava perto de pessoas simples e amigos verdadeiros. Não estou aqui dizendo que todo idoso é verdadeiro, que todo idoso é conselheiro. Mas só quem sabe o quanto é gratificante estar com os idosos, defender os idosos e trabalhar a causa dos idosos. Essa aqui é uma das minhas bandeiras, porque, querendo ou não, parte da minha vitória, parte da minha campanha tem um pedacinho dos idosos, porque eles sempre confiaram em mim. Eles sempre sentiram que eu estou pronto para defender esta bandeira. Tanto é que, nesse mandato, enquanto eu não ver um centro de convivência dos idosos no sul e no norte, e ampliar mais ainda a assistência ali no Parque da Pessoa Idosa, eu não irei sossegar. Isso aí. Isso aí. Obrigado pela resposta. Muito bem, vereador. Agora iremos receber o assessor Moisés para fazer a próxima pergunta. Olá, vereador Jean Carlos. Prazer estar aqui com você. Primeiro, eu queria te parabenizar por esse projeto, esse podcast, A Voz do Povo, que você dá voz à sociedade, dá voz àqueles que querem falar mais sobre como que está o andamento da nossa capital Palmas, e isso aqui é incrível. E, tocando nesse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Quais foram as demandas que essas pessoas que vieram aqui nesse podcast apresentaram para você, que viraram projeto de lei ou viraram requerimento? Quais foram essas demandas? Muito bem. Na verdade, Moisés, o intuito, do podcast A Voz do Povo é justamente isso. É gerar demandas, é gerar ideias para projeto de leis. Além, de outros canais que temos, como você mesmo sabe, o Zap do Povo, por exemplo, um complemento do podcast, que é A Voz do Povo. E através dessa escuta que tivemos aqui no podcast A Voz do Povo, por exemplo, criamos um projeto de lei que inclusive foi aprovado, a Câmara já autorizou ao Executivo a fazer, a executar Nosso centro de referência. esse projeto, que é a criação do centro, da pessoa autista, do autista. Inclusive, foi aprovado um projeto, através do podcast, dialogando com uma psicóloga. Criamos aí o Centro de Referência da Pessoa Autista. Está já para o Executivo executar, autorizado pela nossa Câmara Municipal. Que legal. Eu vi também que tem outro projeto de lei que você vai fazer referente às avenidas, você vai colocar... Sim, esse é um projeto voltado para o meio ambiente e também para a segurança alimentar, através do podcast, tivemos conversando com uma pessoa muito voltada para o meio ambiente
e a gente extraiu essa ideia de plantar plantas frutíferas, né, nos espaços públicos da nossa capital, do sul ao norte, de maneira que venha garantir a segurança alimentar e também garantir, né, a preservação do meio ambiente. Imagina, você andando nas ruas de Palmas, ali vê um pé de abacate carregado, vê um pé de manga carregado, um pé de jaca, enfim, você tem sombra e tem alimento. E nem todo mundo tem essa condição de estar indo no mercado comprar suas próprias frutas, né? Então, esse projeto, graças a Deus, foi aprovado e espero que em breve esteja sendo executado pelo Poder Executivo. Vereador Giancarlos, qual mensagem você gostaria de deixar aos palmenses em comemoração ao Dia do Vereador? Então, Gustavo, em comemoração ao Dia do Vereador, eu gostaria de dizer a todos os palmenses, primeiro, que aproxime desta Casa Legislativa. Aproximando dessa Casa Legislativa, você vai estar a par como que está indo o nosso município, quais as demandas a ser resolvidas. Então, fazendo essa aproximação da Câmara Municipal da nossa cidade, você vai estar ciente do que está acontecendo no nosso município, você vai expor suas ideias e vai somar para o melhor para a nossa capital Palmas e que diminui mais as críticas destrutivas sem provas. É importante que veja bem e saiba filtrar as informações que chegam através dos veículos de comunicação, acusando certos políticos. Às vezes não é aquilo que acontece. É muito triste, né? Você fazer o melhor para a sociedade palmense e pessoas que às vezes quer estar no seu lugar tenta destruir. E essa destruição ela acontece a partir do momento que as pessoas não têm uma informação verídica. Então eu só peço à população palmense que aproxime mais da Câmara Municipal e que dê ideias, sugestões e faça cobranças coerentes de maneira que as coisas possam acontecer de verdade. Então essa participação da população soma muito para o melhor para a nossa capital Palmas. E uma das formas que você tem de comunicação para se aproximar do seu gabinete é o Zap do Povo, né? Sim. Que a população pode, a comunidade pode mandar suas demandas, as suas solicitações para a gente tentar solucionar. Sim, bem colocado. Por exemplo, aqui em nosso gabinete temos o Zap do Povo, que é um canal onde a gente possa estar tendo essa comunicação com a nossa sociedade palmense. Através do Zap do Povo, pode mandar um vídeo com suas demandas e a gente vai até em loco, né, averiguar essa situação e tentar resolver o quanto antes com a secretaria competente. E o Zap do Povo tem sim essa finalidade. Quem não puder vir até o gabinete, que nos comunique através desse número, né? Que é o 99108-8899. E também temos, Gustavo, como você mesmo sabe, o nosso projeto social, que é o vereador Mão na Massa. A gente não ajuda alguém só quando tem um projeto, né, em andamento que necessita do financeiro, de uma secretaria, de uma emenda. A gente pode muito bem, de forma voluntária, fazer aquilo que é possível. Por exemplo, o vereador Mão na Massa, nós vamos até as famílias que estão em estado de vulnerabilidade, em parceria com alguma amiga, algum empresário, para levar uma cesta básica. Ali a nossa equipe faz a limpeza da casa, do quintal, almoça com aquela família e ali traz harmonia e traz um conforto, né? Dá uma parcela de contribuição para aquela família. Sim, para aquela família. Então é um dos projetos que até então está sendo acolhido pela nossa população, está sendo aceito, né? E a outra parte é o podcast, né? Que nós estamos fazendo aqui, que a gente chama várias pessoas de várias categorias até o nosso gabinete para
a gente discutir sobre as demandas da nossa cidade. Para eu entender, quando você chama a comunidade para conhecer essa Casa de Leis, que é a Câmara de Vereadores, o que você diz é que é importante a participação das sessões, que é nas terças, quarta e quinta-feira de toda semana, para entender melhor do que ficar disseminando fake news por aí, falácias, coisas que não é do âmbito que está acontecendo na Casa de Leis, não é isso mesmo? Sim, é isso aí, é isso que eu quero dizer. É importante que a comunidade aproxime da Câmara Municipal, venha participar das sessões, venha visitar os gabinetes, que faça as perguntas pertinentes àquilo que você tem dúvida perante aquilo que está acontecendo no nosso município. Assim, você começa, né, A tomar pé da situação. a tomar pé da situação e deixar de forma clara nos grupos de WhatsApp, na sua família, né, alguns fake news que aparecem contra o vereador, contra a Câmara, contra o prefeito, contra uma secretaria, enfim. É importante que a veracidade dos fatos seja esclarecida, né? E é isso que acontece. Vereador, que compromisso você reafirma com as pessoas que te confiabilizou o mandato? Então, o compromisso que eu dou a garantir às pessoas que me confiaram esse mandato é que farei de tudo para não decepcioná-los. Eu, na condição de vereador, irei lutar até o fim para que as pessoas tenham qualidade de vida, seja no sentido da educação, saúde. Dian, educação e saúde. Fazer o quê? A saúde fiscalizando, né? Aquilo que tem que ser fiscalizado no âmbito da saúde, de maneira que tenha médico nas UBS, tenha o remédio, tenha um atendimento de qualidade. Na educação, como está a merenda escolar? Como está o ensino? Está tendo profissionais suficientes? E nas creches? As pessoas estão tendo oportunidade, as pessoas mais necessitadas, estão tendo oportunidade de deixar seu filho na creche? Aquelas mães solteiras que têm que trabalhar e precisa de que seu filho seja acolhido na creche. Está sendo acolhido? Ou está tendo prioridade para pessoas que têm condição? Habitação. Quem vai ganhar as casinhas populares? São pessoas que necessitam de verdade ou pessoas que já têm casa? Então a gente, na condição de vereador, tem sim que chamar esse compromisso para a gente e de forma bem transparente e verdadeira defender essas pessoas que mais necessitam. Eu, na condição de vereador, podem ficar tranquilos que irei fazer de tudo para que no dia da manhã que eu bater na porta pedindo o voto, a pessoa não pensa duas vezes e dizer: estou contigo, Dian, porque você fez isso em prol da nossa sociedade palmeirense. E foi para isso que eu criei vários canais aqui no gabinete, como vocês sabem. O Zap do Povo, foi para estar perto da comunidade, para ouvir a demanda e tentar resolver. Foi para isso que eu criei o podcast A Voz do Povo, para estar mais próximo da comunidade. E é para isso que nós temos um projeto social simples, mas de grande relevância, para estar mais próximo do povo. E é para isso que meu gabinete está de portas abertas, seja aqui, seja na minha casa, onde tem um outro gabinete interativo para estar ouvindo as pessoas. Sexta-feira, não estou fora do gabinete, estou aqui também para ouvir as pessoas. Então, é essa aí que é a minha opinião e a minha garantia perante as pessoas que confiaram esse mandato ao Jean Carlos. Esse foi um episódio mais do que especial do podcast A Voz do Povo, que hoje investimos os papéis, né, no qual o nosso vereador Jean Carlos foi o entrevistado e, por sinal, foi muito bem nas perguntas, né, com as suas respostas. E, vereador, parabéns pelo seu dia e que nesse mandato, que Deus venha te abençoar e te iluminar sempre para que você olhe não só para A e B, mas que você olhe para um bem comum, para toda a comunidade em geral. Para aqueles menos favorecidos, para essas pessoas que realmente te confiabilizou esse voto e que hoje você está aqui fazendo um bom papel, um bom trabalho. Eu que agradeço a organização que vocês, assessores, tiveram, né, para comemorar o dia do vereador e dizer a cada
assessores, que vocês são muito especial na minha vida, são muito especial nesse mandato, até porque é com vocês que a gente vai fazer algo pela nossa sociedade palmense. Até então, estou muito feliz com o trabalho de cada um de vocês, com a dedicação de cada um de vocês em prol dos palmenses. E dizer que temos falhas, e essas falhas elas são corrigidas por vocês e são corrigidas também pela nossa sociedade palmense. Uma coisa que a gente não pode fazer é omitir os erros, né? E Exatamente. cada dia mais procurar melhorar, procurar de atender a nossa sociedade palmense. O vereador Giancarlo está aqui para servir e não somente ser servido. E agradeço cada um dos assessores por essa organização. Gostei muito, não esperava, foi uma surpresa. Então, finalizando, siga nós nas redes sociais, acompanhe de perto o trabalho do nosso vereador, para você mandar nossas demandas, dar sua opinião e ver tudo aquilo que o vereador está colocando em prática no dia a dia. E parabéns a todos os vereadores, aos meus colegas parlamentares, meu forte abraço, que Deus venha abençoar sempre. A missão do vereador Giancarlo é cuidar de Palmas e trabalhar pelo povo.